Bíblia, irmão querido, irmã querida, Romanos capítulo 5. Romanos, a cada página virada, é um novo desafio para nós. E eu quero ler dos versículos 12 até o versículo 21. A leitura que eu tenho aqui é a versão que nós mais usamos, a ARA. Mas eu vou citar em alguns momentos outras versões para esclarecer um pouco para nós, tá bom? Mas Romanos capítulo 5, versículos 12 até o 21. Vamos muito atentamente e ouvir a palavra do Senhor e depois nós vamos orar pedindo que Ele fale aos nossos corações. Vamos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, quando nós nos deparamos com a beleza e a riqueza e a profundidade da Tua palavra, nós nos colocamos em humildade diante do Senhor, porque para nós capturarmos toda essa riqueza e profundidade, nós precisamos da ação do Espírito Santo. É Ele quem conhece a mente do Senhor, e é através do Espírito de Deus que a palavra de Deus é aplicada aos nossos corações. Nós precisamos de Ti, sempre, todos os dias, porque Tua palavra traz renovo, traz vida, traz transformação. E por isso nós sempre rogamos a Ti pela mediação do Teu Espírito, por Tua graça. Olha para cada um de nós, todos os domingos nos reunimos, e com tantas vidas diferentes, tantas necessidades, lutas, anseios, desejos, problemas, medos, seja o que for, o Senhor nos conhece. E só o Senhor pode nos responder conforme aquilo que a nossa alma carece. Fala ao Teu povo. Fala a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos queridos, eu nunca vou me esquecer, e algumas situações marcam muito a vida da gente, eu nunca vou me esquecer de uma ocasião, de uma viagem missionária, que nós fizemos para o interior do Piauí, cidadezinha chamada Santa Luz. A igreja que eu era pastor, a quarta igreja de Taguatinga, tinha um trabalho, uma congregação, e eu, por algumas ocasiões, visitei aquela região e
e muitas pessoas que congregavam e que participavam ali daquela congregação. Bom, em uma ocasião em que nós fomos um grupo da igreja para fazer um avanço missionário ali, alguém me contactou para visitar uma mulher daquela cidade que havia tido um surto psicótico. Ela surtou. E o fato, e parece que o que desencadeou aquele desequilíbrio mental, foi uma cena muito ruim que ela viu. O marido dela morreu assassinado, e parece-me que ela teve a desagradável oportunidade de ver ali aquela cena horrorosa. Bom, então, ali eu já me recordo que ali no hospital, junto com uma outra ou duas irmãs ali da igreja, conversando, querendo levar alento e o evangelho para ela, e entender aquela situação, ela me contou que o marido dela era um homem muito violento. E ela nos falou um pouco da vida conjugal dela. Mas, em um certo momento, o que muito me chamou a atenção foi que, em lamento, embora ela relatasse que ele era um homem violento, ela suspira dizendo: pastor, mas ele era um bom marido. Essas duas informações, eu tive muita dificuldade de reunir essas duas informações, de a violência do marido e um bom marido serem colocadas em uma só frase. Bom, a fala daquela mulher me fez muito pensar na razão pela qual, não somente ela, mas muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, conseguem, de alguma forma, achar que aquele tipo de relação é aceitável. E, no final das contas, dizer que é um bom relacionamento. Quem trabalha com violência doméstica sabe que esse é um problema complexo, e há muitas razões pelas quais mulheres ficam presas a esse tipo de relacionamento, e uma dessas razões está no fato de que muitas dessas mulheres vêm de lares. Olha que coisa curiosa, é muito comum que mulheres que se colocam em relações de violência doméstica, que aceitam esse tipo de relacionamento, elas tenham vindo de lares onde a violência doméstica também era cometida. Repete-se um padrão, reproduz-se um padrão. E o que, de alguma forma, dentre toda a complexidade dessa situação, ajuda a gente a entender? É que, de alguma forma, essas mulheres cresceram em um lar onde o padrão que elas conheciam como um padrão de relacionamento era a violência. Quando elas vão para um relacionamento e um casamento onde a violência é cometida, não se estranha muito. Era assim que a minha mãe era tratada. Por que isso teria que ser diferente para mim? Presta atenção. Percebe aqui um princípio? Uma mulher criada em um lar funcional, vamos pegar uma situação diferente, tá? Uma moça criada em um lar funcional, que tem nos seus olhos o convívio de um pai amoroso, que estabelece um padrão totalmente diferente de relacionamento, onde há respeito, onde há afeto, onde há carinho, onde há proteção, sacrifício e não violência, essa mulher dificilmente, ou em uma probabilidade muito menor, ela se submeterá a uma relação de abuso, uma relação violenta. Ela sabe, ela conhece um outro padrão. Isso aqui é aceitável, isso aqui não é aceitável. Então, o que está por trás de um princípio, uma dinâmica por trás, que eu quero trazer à tona aqui, é a comparação. Percebe que quando
a gente tem um fator de comparação quando nós podemos colocar lado a lado duas pessoas, duas situações, dois fatos, um ao lado do outro, a gente é capaz de observar as diferenças. Elas ficam mais nítidas. Ah, agora dá para perceber. Elas ficam mais evidentes. Quando a gente faz essa comparação, a gente tem uma capacidade melhor de avaliação. Bom, falando aqui dessa viagem missionária, é muito curioso pensar que muitas vezes que eu fui ao Piauí, eu me deparei com uma realidade social muito diferente da que eu vivi. E sempre foi desafiador para mim ver um outro padrão de vida, porque aquele outro padrão de vida me fazia entender melhor e até ser mais grato pela vida que eu tinha. Deixa eu te explicar. A gente, quando acha que tem pouca coisa na vida, você passa a reavaliar o seu pouco quando você entra numa casa de pau a pique e fogão a lenha. Crianças que estão aqui, depois pede para o vovô explicar o que é uma casa de pau a pique. Madeira e barro, juntado à mão. É assim. Eu sempre reavaliei o meu sofrimento, aquilo que eu entendia que era meu sofrimento, ao adentrar em uma casa de uma senhora fiel da igreja, em que para que ela, domingo, como você, para que ela conseguisse ir à igreja, ela orava para que o marido, que chegava embriagado, também violento, ele dormisse, e assim, ele dormindo, ela pudesse ter tempo de ir à igreja, cultuar a Deus e voltar enquanto ele ainda estivesse dormindo. Esse padrão me fazia reavaliar o meu sofrimento. Eu sofro muito pouco. Eis um sofrimento diferente, quando a gente coloca lado a lado duas situações. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui o apóstolo Paulo vai usar essa tática da comparação para a gente entender a obra de Cristo. A gente falou bastante até aqui sobre justificação, né? Justificação, desde o capítulo 1, a necessidade de justificação, por que a gente precisa de justificação, por que nós pecamos, por que nós somos pecadores. Domingo passado a gente falou, ok, quais as implicações, justificados, e agora? Qual a implicação da justificação para a nossa vida? E veja como o apóstolo Paulo começa o versículo 12, ele diz, portanto. E aqui a gente tem uma conexão, a gente tem uma conjunção conectiva, causal. O apóstolo Paulo tinha acabado de falar sobre justificação. E agora ele vai continuar nos ajudar a entender a justificação, mas trazendo à tona uma comparação. Adão e Cristo. Ele vai colocar lado a lado o primeiro homem e o segundo homem, o primeiro Adão e o segundo Adão. Paulo vai fazer isso para nos ajudar a entender a raiz do nosso pecado e a raiz da nossa justificação. Você vai ver o apóstolo Paulo usar em muitos versículos aqui essa frase, assim como, assim também. Ou quando ele quer mostrar a superioridade de Cristo, da qual nós falaremos aqui, ele vai dizer, assim como, muito mais em Cristo. Então hoje eu quero fazer essa comparação e ajudar você a olhar a Adão e a Cristo, e nessa comparação eu quero olhar para três aspectos comparativos aqui. O primeiro, a semelhança entre Cristo e Adão. Segundo, o contraste entre Cristo e Adão. E terceiro, a superioridade de Cristo em relação a Adão. Vamos para o nosso primeiro tópico aqui. A semelhança de Cristo e Adão. A gente encontra o apóstolo Paulo dizendo que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Que coisa interessante essa afirmação. Prefigurar é apontar
para aquele que havia de vir. Na teologia, a gente diz que Adão era um tipo de Cristo. A gente fala sobre tipologia. De alguma forma, há ali alguma conexão. Aquela sombra de Adão apontava lá para frente para a pessoa de Cristo. E vamos perceber aqui algumas semelhanças, por exemplo. Adão era o representante da humanidade. Foi o primeiro homem. Cristo também foi representante, mas agora representante de uma nova humanidade. Adão foi representante, Adão foi o marco da criação, enquanto Cristo inaugura uma nova criação. Uma outra semelhança entre Adão e Cristo é que ambos são primogênitos. Já parou para pensar? Adão é primogênito da criação. Adão é primogênito das coisas criadas por Deus, dos seres humanos criados por Deus, enquanto Cristo é o primogênito eterno do Pai. Adão é o primogênito daqueles que foram criados. Cristo é o primogênito eterno, porque sempre existiu e coexistiu com o Pai. Mas ambos são primogênitos. Outra semelhança, sendo representantes da humanidade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque às vezes a gente tem um certo conflito com o fato de que os pecados de Adão até hoje respingam em mim e em você, mas é fato que ambos são representantes dos seus descendentes. Adão representa aqueles que são seus descendentes. Cristo também representa aqueles que estão conectados a ele. A gente chama isso, os teólogos chamam de o cabeça federal. É aquele que tem uma representação sobre os seus descendentes. E olha que coisa curiosa, de forma semelhante, os atos de um afetam os seus descendentes. Os atos de outro também afetam, embora os atos de um afetem maleficamente, enquanto os atos de Cristo abençoam aqueles que são os seus escolhidos. Mas há uma semelhança, porque ambos são representantes. Portanto, aqui a gente, colocando lado a lado, a gente percebe as semelhanças entre Adão e Cristo. Mas vamos continuar e vamos para onde fica mais complicado, o contraste entre Adão e Cristo. Bom, embora Paulo fale das semelhanças, o contraste entre Adão e Cristo fica muito mais evidente quando a gente coloca os dois lado a lado. John Stott estrutura de um jeito que eu achei muito interessante. Ele diz que quando a gente olha para esse contraste expresso na natureza dos atos, nos efeitos imediatos dos atos e nas consequências finais dos atos. Você não precisa decorar isso não, tá? Ou anota, depois assiste lá no YouTube, lá, tá bom? Mas olha só, pensando na natureza dos atos agora de Adão. Irmãos, você já parou para pensar, por exemplo, Adão pecou, e que o pecado em sua natureza é essencialmente egoísta? Sabe por quê? Porque, lembra lá da definição de pecado? É transgredir quanto aquilo que é vontade e lei de Deus. E é curioso a gente pensar, quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vai encontrar 3 palavrinhas. Aliás, o texto aqui de Romanos 5 usa 3 palavras diferentes para falar do pecado. Fala de pecado, fala de transgressão e fala de ofensa. Tá? São 3 palavras que são intercambiáveis aqui. E a palavra transgressão, uma palavra curiosa, se eu não me engano é parabases, é uma palavra grega que, literalmente, ela diz assim, atravessar uma linha. Não passe, não cruze esse limite. Isso é transgredir. Isso é ir além. Os outros contextos, as outras palavras são errar o alvo, ou cair perto sem que você esteja no lugar certo. Mas o fato é, presta atenção, olha para o seu pecado. São quantas as situações que a gente está diante de Deus e nós temos a convicção plena de que determinadas atitudes são pecaminosas e são erradas, porque são contrárias à vontade de Deus. Mas a gente cede.
a um egoísmo. É quando eu digo sim para a minha vontade e não para a vontade de Deus. E por isso, a natureza do pecado, ele é egoísta. É escolher o caminho que mais me agrada em detrimento do caminho trilhado por Deus para que eu siga. Cristo, o contraste aqui é interessante, contrastando a ofensa de Adão, que escolheu o seu próprio caminho. A gente encontra isso lá no pecado do Éden: não faça isso, não coma desse fruto, porque se você comer, você vai morrer. A gente tem em Jesus o oposto do egoísmo, que é o sacrifício, que é o altruísmo. Jesus abre mão de si mesmo e da sua própria vontade. Jesus entrega-se em corpo e carne e sangue para fazer a vontade do Pai. Uma das orações mais lindas, belas e duras e tristes da Bíblia é a dura oração do Getsêmani, do Cristo que sabia de tudo que ele ia passar, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas, contudo, faça a tua vontade, não a minha. Eu me entrego em favor da tua vontade, em obediência. A natureza da ação de Adão é egoísta. A natureza da ação de Cristo é doação. E é maravilhoso a gente pensar que essa doação de Cristo é oferecida a nós, é graça. Versículo 15: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais pela graça, e o dom pela graça de um só homem, Cristo Jesus, foram abundantes em muitos. Há um outro contraste que o apóstolo Paulo faz acerca da natureza das ações de Adão e de Cristo, é a desobediência e a obediência. Versículo 19, dá uma olhada aí na sua Bíblia: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Percebe a diferença da natureza da atitude de Adão e da atitude de Cristo? Vamos olhar para um outro contraste? Quais são as consequências ou os efeitos imediatos das ações de Adão, os efeitos imediatos das ações de Cristo? Primeiro, em Adão, o pecado, versículo 16, leva à condenação. É isso que a Bíblia diz. Em Cristo, o sacrifício de Cristo leva à justificação. A linguagem é de tribunal. Sem Cristo, a condenação. Em Cristo, a absolvição, porque você é justificado. A conta foi paga. Não lhe é mais imputado o seu erro, porque Cristo pagou por ele. Quando a gente olha o versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Paulo vai falar novamente de forma muito parecida lá no versículo 18, e também vai usar condenação e justificação para deixar clara essa diferença, esse contraste entre Adão e entre Cristo. Agora vamos olhar para os efeitos finais, ou as consequências maiores das ações de Adão e das ações e dos atos de Cristo. Irmãos queridos, em Adão, o seu pecado nos gerou a das mais terríveis consequências que todos nós temos que lidar com ela: a morte. E a morte de todos os seus descendentes. Adão pecou, o pecado adentrou o mundo, o pecado nos afetou e todos nós morremos porque todos nós somos pecadores. É isso que a Bíblia diz. E é curioso a gente olhar para o fato de que Paulo descreve isso em um processo de degradação crescente. Ele fala de pecado, fala da morte, a morte a todos, porque todos pecaram. Essa é a linha
que está ali se desenrolando. Morte, pecado, pecado em todos e morte de todos. Os versículos são, e eu preciso explicar para você, o versículo 13 e 14 parecem ser um parêntese aqui. Eu vou ler para você para te explicar. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha aqui para mim, deixa eu tentar te explicar isso de uma forma rápida, tá? Entre Adão e Moisés, a lei, os mandamentos, ela é dada a partir de Moisés. E antes de Moisés, as pessoas pecavam? Você já leu Gênesis? Você já leu como o povo era gente boa? Babel, a geração de Noé. Havia pecado. E o texto bíblico está dizendo isso. Havia pecado muito embora não houvesse lei. O versículo 20 colabora a gente entender. O versículo 20 nos diz que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Isso é uma palavra difícil. A NVI traduz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Pastor Rafael explicou isso quando ele falou da depravação total. A lei é esse espelho que te acusa. Ei, olha aqui, ó. Você é pecador. Escolha um dos mandamentos, não é, Rafa? Você vai ser condenado. O Rafa diz que se tivessem 11 mandamentos, os 11 te condenariam. Não está na Bíblia, tá? Mas eu concordo com você, irmão. Irmãos, acontece que, e aí a Bíblia cita Adão, que transgrediu intencionalmente, porque havia um mandamento para Adão: não faça isso, e ele fez. E a partir de Moisés, há uma elaboração da lei, onde o Senhor revela e deixa claro os seus mandamentos, aquilo que a gente não deve fazer. Portanto, a lei aumenta a gravidade do nosso pecado, porque está muito claro que a gente não deve fazer. E agora deixa eu te chamar a atenção aqui. O fato de nós herdarmos uma natureza pecaminosa de Adão. Você é daqueles que uma vez pensou: puxa vida, não tem nada a ver com Adão, nunca nem conversei com ele, a gente padece das dores. A mulherada, quando vai para o parto, deve lembrar: ô Eva. Lá em casa diz: não foi proporcional o castigo. Mas eu explico, eu falo: não, é que embora você sentiu a dor do parto, quem quase desmaiou fui eu. Porque a gente sente mais do que vocês. A nossa compaixão é por isso, tá? O castigo foi, sim, pesado para nós. Tá? Vocês estão ali tendo parto, mas a gente... É assim. O dia a Dani me mostrou um vídeo, só um parênteses aqui, as mulheres no parto, os caras tudo desmaiando. Os homens tudo desmaiando. Aí o médico tem que largar a mulher que está ali ganhando neném para cuidar. Adão, gente, Adão, do suor do teu rosto comerás. As consequências estão aí, mas presta atenção. Às vezes a gente pensa assim: puxa vida, eu preciso pagar por esse pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê, gente? É a morte. Gente, para as nossas mentes modernas e individualistas, é difícil a gente entender porque o ato de uma pessoa afeta tantas outras. Culturas orientais ou culturas tribais, como era a cultura do Antigo Testamento, não tem problema nenhum com isso. Lembra que eu disse que Adão é o nosso representante? Ele é o nosso cabeça federal? Essa era uma posição de privilégio. E, ao mesmo tempo, uma posição de muita responsabilidade. Olha para a Bíblia, como a Bíblia nos trata, e aqueles que nos representam de alguma forma, os seus atos ou nos amaldiçoam, ou trazem complicações para nós. Tem nada a ver com maldição hereditária, parênteses, esquece isso, tá? Mas há consequências que passam, ou benevolências que seguem adiante. Lembra do que o Senhor disse para Abraão? Escolheu Abraão, e nele seriam benditas todas as nações da terra. Abraão foi chamado para representar o seu povo.
Você já leu o que acontece com a rebelião de um homem chamado Corá, lá em Número 16? Quando Deus pune, pune toda a casa de Corá, porque ele é responsável por toda a sua casa, por toda a sua casa. Ele é o representante e o cabeça daquele lugar. Quando Acã roubou a Jericó, é curioso que na acusação de Deus, lá no capítulo 7 de Josué, diz que Israel pecou. E aqui o texto não fala, o Senhor não diz Acã. Israel pecou, ele violou a minha aliança. O Lloyd Jones, o reverendo, já falecido, pastor Martin Lloyd Jones, diz algo curioso. Ele diz assim: Deus sempre lidou com a humanidade por meio de um cabeça ou um representante. Toda a história da raça humana pode ser resumida em termos de que aconteceu por causa de Adão, ou que acontecerá que aconteceu por causa de Adão e aconteceu por causa de Cristo, ou acontecerá por causa de Cristo. Deixa eu tentar dar um exemplo para a gente entender melhor, quando a gente tem dificuldade de compreender o fato de que as ações de Adão respingam em nós. Pense que você é um cidadão da Rússia. No dia em que Vladimir Putin decidiu invadir regiões da Ucrânia e declarar guerra contra a Ucrânia, quem está em guerra contra a Ucrânia não é só o Vladimir Putin, mas é toda a Rússia. E é triste isso, para ambos os lados. Mas ele é representante. Todas as decisões daquele líder terão consequências em toda a sua nação, porque ele é o representante de toda aquela nação. Mas vamos olhar para Cristo como nosso representante. Em Cristo, irmãos, e aqui está a boa notícia. Em Cristo, nós encontramos a reversão daquilo que foi gerado em Adão. Em Adão, a morte. Em Cristo, vida. Versículo 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Versículo 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, olha que interessante. Os versículos 17 e 21 falam do reino da morte, para refletir a consequência do pecado. A morte é uma rainha tirana, que coloca as suas garras em nós. Mas em Cristo Jesus, a morte é deposta do seu trono, e a vida assume o seu lugar. Em Cristo, o reino da morte é substituído pelo reino da vida. E esse é o fruto e a herança que nós recebemos em Cristo Jesus, que é o nosso representante. E aqui, para a gente caminhar para o nosso último tópico, eu quero concluir falando sobre a superioridade de Cristo. Irmãos, olhando para o que o apóstolo Paulo nos ensinou, vamos perceber como o apóstolo Paulo considera a obra de Cristo superior aos atos de Adão. Primeiro, você já parou para pensar... Não, deixa eu te fazer essa pergunta, deixa eu mudar. Ao invés de te afirmar, deixa eu te perguntar. Qual que é mais fácil? Espalhar contendas ou resolver problemas? Me diz aí. Muito. A gente causa um problema assim, não é? Num piscar de olhos. Vai resolver esse problema. Lembra o que Tiago fala da língua? Que é um pequeno órgão que põe fogo, em chama uma grande floresta. Espalhe uma fofoca. Veja como ela causa estragos. Agora lute para consertar tudo que ela estragou. Converse com alguém que já vivenciou o momento de uma divisão de igreja. Pense em quanta dor, quanto choro, quanta luta, quanta desavença, quanta maledicência,
quanta mágoa, quanto rancor foi guardado. Quanto tempo leva para a gente curar uma igreja? Leva muito tempo. A Bíblia está dizendo que, a despeito do fato de que consertar algo, uma consequência tão terrível, versículo 15, o dom gratuito não é como ofensa, eles não são nem comparáveis. E aí o apóstolo Paulo continua a dizer, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais pela graça de Deus e pelo dom da graça de um só homem, foram abundantes sobre muitos. Olha uma segunda fator que a gente vê a superioridade de Cristo. Adão sofreu as consequências dos seus atos, não sofreu? Foi expulso do jardim. As suas consequências foram para a sua descendência também. Mas ele pagou pelas consequências dos seus atos. E Jesus pagou pelas consequências dos atos de quem? Dos meus e dos seus. Ele não errou. Ele não pecou. Versículo 16 diz que o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas agora transcorre de muitas ofensas para a justificação. Para que você entenda o peso da cruz do Calvário, você precisa entender que sobre aquela cruz havia o preço dos pecados de toda a humanidade sobre os ombros de Cristo. Adão pagou pelo seu erro. Jesus pagou pelo erro de todos nós. Versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato, de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Terceiro, se por um lado ainda nós tenhamos que enfrentar as consequências do pecado, por outro, a gente já pode desfrutar das dádivas de Cristo nosso Senhor. Deixa eu te explicar da seguinte forma. Hoje de manhã, eu mencionei aqui na igreja, essa semana foi uma semana bem difícil para alguns irmãos aqui na igreja. Segunda-feira faleceu o Milton, membro aqui da igreja de muitos anos, e seu velório, ofício fúnebre e sepultamento foi na segunda-feira. Quarta-feira, hoje de manhã até confundi, estou vendo ali o Gleidson, nós sepultamos a querida Dona Joaninha, mãe do Gleidson, mãe da Andréia, que congrega aqui conosco, a Neuci, o genro, uma família querida. Hoje à tarde, antes de vir para a igreja, recebo a notícia de que o irmão da Silvia Monteiro, né? O irmão dela faleceu depois de uma cirurgia cardíaca. Ou morte. No final do culto fúnebre da Dona Joaninha, quando as pessoas estavam já saindo, indo a caminho do sepultamento, quando eu fui caminhando assim, ladeei ao seu lindo Edson, viúvo, passei a mão no seu ombro, e olha, curiosamente, o que o seu lindo Edson disse para mim. Ele disse, ai, pastor, algo semelhante a isso, talvez eu não me lembre das palavras exatamente como foram, mas algo como, puxa, pastor, como é difícil a gente ter que pagar o preço do pecado de Adão. Eu disse, é verdade, seu lindo Edson, mas Jesus veio para consertar aquilo que Adão fez errado. E aí ele me disse algo mais curioso ainda. Ele disse, é verdade, pastor, mas ainda assim a gente precisa enfrentar a dor da separação. Irmãos, esse homem tem razão. A morte é um problema que ainda nos aflige. E quem passou por ela
sabe a dor da separação. Nós vivemos em uma tensão de um reino que já foi inaugurado por Cristo, mas um reino que não foi implantado em toda a sua plenitude. É o que a gente chama desse intervalo entre o já e o ainda não. É por isso que o apóstolo Paulo chama a minha atenção e a sua atenção, para domingo passado nós falamos isso, que a nossa esperança precisa ser a esperança da glória de Deus. Mas presta atenção numa coisa. A despeito do fato de que sim, é duro, e nós ainda temos que enfrentar a dor da separação que a morte nos impõe, por outro lado, nós já podemos desfrutar das dádivas que Cristo nos deixa disponíveis. Olha o versículo 17 novamente. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A abundância da graça já está disponível a você. E o dom da justiça que nos justificou, que nos foi oferecida, também são desfrutados por nós. O reino de vida, embora seja uma realidade a ser desfrutada de forma plena, cabal, absoluta, no futuro, ela já pode ser desfrutada por nós hoje. Porque em Cristo há em nós vida, apesar da morte. As consolações do Espírito Santo são ofertadas aos que sofrem. A paz que excede todo entendimento é dádiva que independe da circunstância. A alegria ainda é a força para o fraco. O poder de Deus é a ação do Espírito Santo que nos impulsiona quando a gente quer parar, que foi dado a todo aquele que experimentou do dom da graça. É isso. Eu e você, a despeito de todas as loucuras, as perversidades, as maldades, as coisas mais tenebrosas que esse mundo nos faz deparar, a graça abundante, as bênçãos, as dádivas daquilo que Cristo fez por nós, já pode ser desfrutado por nós. Hoje, a vida para a gente agora, vida que Cristo chamou de abundante, plena, cheia, transbordante. Mais uma coisa importante, entenda isso, a gravidade do pecado nunca será superior à riqueza da graça recebida por nós. Porque onde abundou o pecado, superabundou. Deixa eu trocar essa palavra para as crianças, uma palavra mais fácil. Onde aumentou o pecado, a graça aumentou muito mais. A gente vive em um mundo cercado pelo pecado, não só pelos pecados dos outros, nós lutamos contra os nossos próprios, nós lidamos com as consequências não só dos pecados alheios, mas dos nossos próprios pecados. A gente precisa se lembrar que, apesar de nós mesmos, a graça de Deus é grande, insistente, abundante, inquebrável, incontornável. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, pecador. O seu pecado não consegue superar o tamanho da graça de Deus oferecida a nós. Louvado seja Deus por isso.
Às vezes, a nossa cabecinha acha que a gente lida com um Deus, com um Deus que é um Deus vingativo. Presta atenção, Deus é santo e preza por sua santidade, é justo e preza por sua justiça. É fato, tá bom? Mas às vezes a gente vive um relacionamento com Deus na base do medo. Pequei, estou enrolado. Pequei, estou com um problemão. Deus vai pesar a mão sobre mim agora, imediato. É assim. Bateu, levou, fez errado, vai pagar agora. Presta atenção numa coisa. A gente pensa como se fosse uma espécie de gangorra. Quando eu peco pouco, a graça está lá em cima. O amor de Deus está lá em cima por mim. Campeão, vencedor, vitória com sabor de mel. Aí, daqui a pouco, eu pequei, aí a graça vai baixando, né? A ira de Deus está lá nas alturas. O Dane Ortland, no seu belíssimo livro, chamado Manso e Humilde, de coração, olha o título do livro, O Coração de Cristo para quem sofre e quem peca. Acho que ninguém escapa desse título, né? Ele diz assim, não entenda essa relação de pecado e graça como se fosse uma gangorra. Quanto mais a gente peca e a justiça de Deus se levanta, tanto mais a graça aumenta. Elas sobem juntas. Você é um grande pecador, mas há muita graça que foi derramada sobre você. Ela é abundante. E ela é maior do que os seus pecados. Você entende que esse é o coração de Cristo? Você já viu como é que a Bíblia descreve o nosso Senhor Jesus, que é a imagem perfeita de Deus Pai? Ele é manso e ele é humilde. Ele é compassivo, ele é misericordioso. Ele não é revanchista. Enquanto lhe cravejavam as mãos e os pés, ele tem a capacidade de orar, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que graça é essa? Deixa eu ler para você, eu já li há um tempo atrás, mas acho que é digno de uma releitura. Uma ilustração escrita por um pastor puritano inglês do século XIX, chamado Benjamin Grosvenor. Aliás, essa é uma citação de nota de rodapé desse livro do Dane Ortland. E ele diz uma coisa muito curiosa. Esse pastor, ele imaginou Cristo procurando aquele soldado que o feriu ao lado. Você pode imaginar o diálogo de Jesus aparecendo para aquele homem? Ele, então, imaginou esse diálogo. E ele pensou que Cristo diria algo mais ou menos assim. Olha que coisa linda. Abre aspas, tá? Se um dia encontrarem aquele pobre homem que me atravessou o lado com a lança, diga a ele que há outro caminho, um caminho melhor para chegar ao meu coração. Basta se arrepender e olhar para aquele a quem ele perfurou em lamento. Eu irei acalentá-lo no mesmo peito que ele feriu, e ele descobrirá que o sangue que ele derramou é mais do que suficiente para pagar pelo pecado de derramá-lo. E lhe diga, por mim, que mais me doerá e me desagradará vê-lo recusar essa oferta de meu sangue do que quando ele o derramou. Esse é o coração de Cristo. E aqui eu quero concluir, irmãos. Nosso Cristo é o nosso segundo Adão. Ele veio para cumprir tudo aquilo que Adão não foi capaz de cumprir. E mais, ele veio para nos proporcionar tudo aquilo que Adão jamais poderia nos proporcionar. Esse é o nosso Cristo, é gracioso, é amoroso, é misericordioso.
Ele morreu a pior das mortes e sofreu a maior das dores. Curiosamente, morreu de braços abertos. Braços que, na minha imaginação, continuam abertos. Porque até hoje o convite de Cristo para mim e para você, pecador, é: venha a mim. Você está cansado? Venha a mim. Você está sobrecarregado? Venha a mim. Você está de luto? Venha a mim. Você está sofrendo? Venha a mim. Você está desgastado? Venha a mim. Você está desanimado? Venha a mim. Todos, os desesperançados, todos, os solitários, os entristecidos, vinde a mim. Esse é o convite de Jesus. Eu quero dizer para você, não recuse esse convite. Sabe por quê? Porque o abraço dele não sufoca. Pelo contrário, nos afagam. O abraço de Cristo não nos aprisiona. Pelo contrário, nos liberta. Esse é o nosso Cristo, muito superior a Adão. E a obra de Cristo que a gente pode desfrutar hoje, agora. E um dia desfrutaremos de um jeito que a gente não pode nem sequer imaginar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Eu pedi para a gente cantar uma canção, porque eu acho que é uma canção muito cristocêntrica, e eu queria que a gente exaltasse a pessoa de Cristo, só em Jesus, e eu amo essa canção, e pedi para os nossos irmãos cantarem, porque nós precisamos exaltar o nosso Senhor Jesus, e eu quero convidar você a cantar essa canção, adorar o Senhor, exaltando a pessoa do nosso Senhor Jesus.